Muito bem, senhoras e senhores, então, como prometido, o sukiyaki. E como o sukiyaki é uma receita japonesa, vocês vão ter que me aguentar, porque eu quero falar muito de cultura, eu quero falar muito de ingrediente, eu quero falar muito de receita e de preparos tradicionais. Como mesmo a Thaisa diz, né, eu sou mais japonês que ela. Então, vamos lá, vamos para a receita, mas antes, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e mande essa receita para todos os amantes do Japão e de uma refeição quentinha, como um abraço da Bachan. Para quem não sabe, Bachan é vó em japonês. Muito bem, senhoras e senhores, agora é a hora do nosso prato. Esse prato é um prato de inverno, assim, é um prato acolhedor, é um prato quentinho, tá? E é um prato para se compartilhar. Tá? O sukiyaki nasceu, né, naquela época em que existia a restauração Meiji. O que é a restauração Meiji? É quando o Japão abriu as portas para o Ocidente, certo? Se vocês estão um pouquinho perdidos na linha do tempo, é na época que se passou o Samurai X e na época que se passou o Último Samurai, o filme. Inclusive, se os dois estivessem no mesmo universo, né, o protagonista do Último Samurai estaria lutando contra o Kenshin Himura, que era o protagonista do Samurai X. Esse filme, né, e essa série se passou, né, na época da restauração Meiji. E aí, com o Ocidente entrando, né, no Japão, se criaram novos pratos onde se misturava um pouco das culturas. Então, no Japão, eles não tinham muito hábito de se comer a proteína animal. Então, foi começado a se introduzir junto com os caldos, junto com os legumes, né, e junto com um carboidrato que é o lamen, né, que é a massa, certo? A massa do asiático, né? Então, esse prato é aquele prato de uma panela só, né, para se compartilhar com a família toda, certo? Eu vou fazer para vocês duas versões dele, porque eu quero usar a minha panela, que eu ganhei da minha sogra, de sukiyaki, que eu nunca tinha usado, e aí eu vou deixar esse aqui guardado, né, para depois, para quando a Thaisa chegar do trabalho, ter um sukiyaki bem quentinho. Mas eu vou fazer para vocês também, né, a versão família, que é a intenção, né, do sukiyaki, de se comer em família, certo? E outra, esse prato tem características anti-câncer muito legais, tá? Por quê? Porque é um prato em que os legumes, né, a carne, tudo é cozido dentro de um caldo, né? Então a gente não tem aquela reação de Maillard e tem muito legume perto da proteína animal e perto do carboidrato. O carboidrato vai passar um pouquinho, né? Mas aí é só você se controlar, né, na hora de comer, deixar o carboidrato para aquele teu parente que não tem nenhum problema, né, com imunidade, certo? Então eu vou fazer a receita agora, porque nós temos muitos ingredientes para apresentar e muitas técnicas para se conversar. Então, para o nosso sukiyaki, nós vamos fazer um caldo muito específico, certo? Mas ele não é um caldo, né? É 2 em 1, né? Nós vamos fazer um primeiro caldo, tá? Que no Japão eles chamam de dashi. Nós vamos fazer um primeiro dashi agora, que a gente vai fazer a extração de umami. Tá? Então, para mim fazer essa extração de umami, eu vou precisar aqui de uma alga que se chama alga kombu, certo? A alga kombu é essa aqui, ó, que está no pacotinho, certo? Esse aqui é um produto bem específico, tá? Se vocês não acharem, não tem problema, vocês façam sem a alga, tá? Mas as lojas de produto asiático tem. Em Caxias, por exemplo, onde eu moro, eu não acho, mas eu compro esse pacotão gigante aqui, que me dura uns 6 meses a 1 ano, né, lá em Porto Alegre, e dura bastante. Também junto com a alga, eu vou fazer aqui, ó, shiitake seco. Tá? Esse aqui é o cogumelo shiitake, tá? Ele é seco. E aí eu vou deixar ele hidratando nesse caldinho aqui, tá? O shiitake também tem propriedades anti-câncer, tá? É um dos cogumelos medicinais bem legais de se trabalhar, né, para melhorar a imunidade. Então já temos mais uma pegadinha aí anti-câncer legal. O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer essa extração desse umami através desses dois elementos que tem muito umami.
essa extração, pessoal, o que é o umami na realidade? O umami é o quinto sabor. A gente sente salgado, doce, azedo, amargo e umami. Tá? O umami é rico no leite materno. Por isso que a gente tem essa sensação de sempre que a comida tem bastante umami, que ela é muito gostosa. É meio que viciante gostar de umami, tá? Porque remete às nossas primeiras experiências gastronômicas. E o Japão foi o descobridor do umami e eles extraem muito umami de muita coisa. Por que eu digo isso para vocês? Porque o glutamato monossódico, que é o terror das nutricionistas, é umami, né, isolado. Eles pegam um pó com gosto de umami, só que esse pó faz muito mal. What? Então, se nós fazermos essa extração aqui natural, a gente vai, né, substituir esse glutamato monossódico que faz tão mal à nossa saúde. Uma experiência simples, se vocês pegarem aqueles macarrão instantâneo, né, que põem o saquinho, né, com tempero, é cheio de glutamato monossódico, por isso que ele é tão viciante, né? E nós vamos fazer basicamente quase que a mesma coisa que esse macarrão instantâneo, só que a gente vai extrair isso naturalmente. E essa aqui é a melhor forma de se extrair o umami. Então nós vamos fazer esse primeiro dashi. No Japão é muito comum esse primeiro dashi, tá? Aí eles podem cozinhar arroz, eles podem fazer um lamen, podem fazer um shabu shabu, podem fazer um sukiyaki. Aí depois dessa primeira extração de umami, a gente varia os caldos conforme o prato, certo? Então eu vou deixar aqui uns 40 minutinhos no fogo bem baixinho e a gente vai extrair esse umami. E os cogumelos não joguem fora, a gente vai usar no nosso prato. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar os nossos ingredientes. Eu quero mostrar para vocês alguns cortes, tá? Porque o sukiyaki é uma comida para se comer com hashi, né? Então, o ideal seria que todos os cortes, né, a gente conseguisse pescar com o hashi de dentro da panela, certo? Então, tem alguns cortes mais específicos, tá? Inclusive, a minha sogra sempre diz, né, que cada legume tem um corte certo para o sukiyaki, né? Eu vou passar para vocês como eu aprendi, né? Obviamente. E aí vocês vão ver. Primeiro eu vou pegar o tofu, tá? O tofu aqui é como se fosse o queijo de soja, né? E aí eu gosto de cortar ele em palitinhos. Aqui. E a gente vai reservar ele aqui, tá? Depois pode ser cortado... se vocês acharem que o pedaço está muito grande, é que a gente gosta muito de tofu. Vocês inclusive podem cortar ele assim, também funciona, ó. Aqui. Mas o importante é sempre pensar numa coisa, né? Que é, eu tenho que pinçar, né, o alimento e com uma bocada só comer, tá? Porque se eu pegar um grande, assim, vamos supor que isso aqui fosse bem maior, né? Eu precisava ficar mastigando aqui no hashi, não é legal, certo? Então tem que pegar numa pinçada só. E agora vamos para os legumes. Muito bem, pessoal, para a selga, tá? Eu tenho aqui umas 8 folhas, porque minha selga era pequenininha, mas podem botar bastante a selga, porque a selga provavelmente vai sumir ali quando estiver cozinhando. E o legal da selga é cortar nesse sentido aqui, ó, tá? Ela de comprido, para ela ficar maior. E aí depois eu corto no meio, certo? E aí eu vou fazer com toda essa selga que eu separei. E ela vai ficar bem bonita, bem gostosa. Essa parte aqui, ela é um pouco mais firme, então ela vai ficar mais crocante. Mas a folha, ela praticamente some dentro da panela. E agora nós vamos para a cebola. Lembrando que todo ingrediente a gente tem que conseguir pinçar com hashi, tá? Então eu vou cortar ela aqui, ó, em 4 e depois só vou cortar no meio. Bem grosseiro assim mesmo.
A cenoura nós vamos cortar envezado, né, para ela ficar um pouquinho maior. E como eu sempre falo, eu gosto de comprar produtos orgânicos, tá? Quando a gente está comprando produtos orgânicos, a gente não precisa se preocupar com a casca. Pode cortar com casca e tudo. Inclusive, é melhor. Agora, pro alho poró, a gente geralmente, né, não usa essas folhas. Mas não descartem, né? Guardem e façam caldos com ela. Eu faço muito isso. E o alho poró nós vamos levar, né, o mesmo sistema da cenoura. Só que o alho poró, pessoal, eu recomendo cortar um pouquinho mais grosso, ó, que a cenoura, porque a ideia do alho poró, né, ele já é macio por natureza, né? Quando ele estiver no caldo vai ficar um pouco mais macio. E se ele estiver muito fininho, ele vai começar a se desmanchar muito e a gente vai perder o alho poró no meio do sukiyaki. Tá? Então aqui pode ser um pouquinho mais grossinho que a cenoura, tá? Mas fica uma delícia esse alho poró dentro do sukiyaki. Para o brócolis. O brócolis a gente vai tirar, né, as arvorezinhas. Só que lembra, né, a gente tem que comer numa bocada só. Então eu gosto de cortar o brócolis, né, em pedaços menores, mas deixar o caule bem comprido, para a gente conseguir pescar ele com hashi melhor. Tá? Então o brócolis a gente vai cortando as arvorezinhas e vai deixando essas arvorezinhas menores para caber numa bocada. E para a cebolinha, a gente vai cortar ela, né, bem grosseiramente, assim, tá? Não muito pequena. Essa, pessoal, que eu postei para vocês é uma quantidade normal de cebolinha para se num sukiyaki, né? Aqui em casa a gente põe um ramo inteiro. A gente ama cebolinha. Se vocês gostam de cebolinha, né, podem botar quanto quiser. Ela meio que ela vai ficar super mole dentro do caldo e aí vocês nem vão perceber esses pedaços maiores aqui. Mas é quando chegar nessas pontinhas aqui, ó, mais perto lá do bulbo dela. Certo? E agora nós estamos com todos os nossos legumes cortados, o tofu, a gente vai para a carne e aí depois a gente vai passar, né, para o fogão. Quando a gente fala de proteína num sukiyaki, a ideia é sempre cortar ela bem fininha, tá? Pode ser frango, pode ser porco, mas o mais tradicional que eu vejo sempre é gado. O que acontece? Existem algumas técnicas que eles usam lá no Japão para conseguir cortar a carne super fina. Tipo, congelar a carne, né? Quando ela estiver congelada, né, eles deixam assim, uns 4 minutinhos fora do freezer ou até mais, e aí começam a cortar a carne assim, em fatias quase transparentes, assim. Só que assim, pessoal, lá eles usam carne muito boa, né? Geralmente é um wagyu que tem bastante gordura, carnes assim, e carnes macia, um filé, um contra, no máximo um contra, porque o sukiyaki ele vai cozinhar dentro do caldo. Qual que é a minha alternativa aqui, tá? Eu gosto de pegar bifes, certo? Bife de colchão mesmo, de alcatra, do que vocês acharem, e a gente dá uns murros na carne. Ou vocês podem pedir até para passar na máquina, sabe? Que ele quer que passe na máquina? Porque aí a gente vai deixando ela mais fininha, tá? E esse trabalho aqui, pode ser com martelo de carne também, é que eu sempre dou soco. E esse trabalho de bater ainda vai quebrar as fibras e vai deixar a carne mais macia. Então esse é o truque para mim ter um sukiyaki, tá? Com uma carne macia, sem precisar comprar um wagyu, sem precisar comprar um filé mignon, alguma coisa assim, né, mais onerosa. Bem batidinho, depois a gente corta em tiras, né, que dê para dar uma pinçada com o hashi. Agora nós vamos tirar aqui a alga kombu. Vocês viram o tamanho que ela ficou? E aí nós vamos tirar também os cogumelos. Tá? A ideia aqui, a gente vai deixar os cogumelos na receita, tá? Mas a ideia aqui agora nós fazemos o segundo dashi, certo? Que seria o segundo caldo, certo? Não joga os cogumelos fora. E a gente vai fazer o segundo dashi agora
temperando o primeiro dashi. Aqui nós temos uma extração de umami fenomenal, maravilhosa. E agora a gente vai começar a temperar ele. A gente vai começar com um tempero clássico, né, que é shoyu. Tá? Vocês vão ver que tem uma quantidadezinha bem legal de shoyu, 200 ml. E eu gosto muito desse shoyu aqui, ó. Eu não ganhei nada da família Hattori, tá? Mas é que é um shoyu em que eles plantam a soja e eles produzem o shoyu como se é produzido no Japão. Porque o shoyu, pessoal, demora muito tempo para ficar pronto, tá? Tem shoyus que demoram 2 anos para ficar pronto, né? E eles fazem um processo de fermentação como deve ser, tá? Então, recomendo muito esse shoyu. Junto com o shoyu, nós vamos usar alguns temperos bem clássicos do Japão, tá? Que é vinagre, tá? Uma colherzinha de vinagre e açúcar. Aqui, o açúcar. Junto com o vinagre e com o açúcar, a gente vai dar um toquezinho mais elegante, tá? Eu estou utilizando aqui vinho branco, tá? O certo, o tradicional, é usar saquê, tá? E o saquê mirim ainda, que é aquele mais licoroso, certo? Mas eu gosto de utilizar o vinho, não sei, por ser uma escola italiana, minha, alguma coisa assim, eu substituí e achei muito bom. Porque aí não precisa ter uma garrafa de saquê, né, em casa, ainda mais agora que eu não posso mais beber. Então eu gosto de ter um vinho, vou botar o vinho, tá? Mas pode ser o saquê também, não tem problema nenhum. Se você tiver saquê, vai ficar mais, digamos assim, condizente com a receita. E por último, a gente vai botar hondashi. Hondashi é esse tempero aqui, ó. Tá? Esse tempero, ele é basicamente, ele é um peixe seco, defumado, né, e feito um pó dele. Tá? O que acontece? O certo é utilizar katsuobushi. Katsuobushi é lascas, né? O peixe fica tão seco, tão defumado, que eles pegam uma laminadora e tiram lascas, né? É mais natural? É. Só que o katsuobushi é muito difícil de achar. Principalmente aqui, como eu falo pra vocês, né? Eu tenho que ir a Porto Alegre comprar quando eu quero. E esse tempero aqui, eu não sei porque cara gás d'água, né? A vida inteira teve no mercado. Então, eu substituí com hondashi porque é mais fácil de vocês acharem. Se vocês tiverem katsuobushi, usem katsuobushi, que é melhor. Eu vou pegar o hondashi. E esse aqui é o nosso segundo dashi, tá? Ele é basicamente assim, uma extração de umami, e agora com esse shoyu, com esses outros temperos aqui, ele vai ficar com um saborzinho mais salgado, mais atraente. Deixa eu ver. Nossa, isso aqui tá maravilhoso. É doce, é salgado, tem um umami assim, ó, explodindo. É fantástico. Esse aqui, pessoal, é o segredo do sukiyaki. Agora vamos pro nosso sukiyaki. Então, para começar o sukiyaki, né? Eu vou botar um pouquinho de sal, tá? Lembra que nós já temos shoyu aqui, mas um pouquinho de sal na carne ainda dá para botar. E vou botar um pouquinho de manteiga também aqui na panela, certo? E aí nós vamos dar uma refogada nessa carne. Geralmente, você tem aquelas fatias super finas, ele só põe a carne e já põe o caldo direto, tá? Aqui, como a gente tem essas fatias que não são tão finas, o negócio de dar uma refogada para garantir o cozimento dela. E junto com a manteiga, eu vou botar também um pouquinho de óleo de gergelim torrado, que é uma gordura bem típica dos pratos japoneses. Então a gente vai botar aqui a nossa carne, vou dar uma misturadinha aqui para pegar sal em tudo. E a gente vai botar a carne aqui refogar. Uma coisa interessante, tá, do sukiyaki. Vocês sempre procurem fazer o sukiyaki numa panela de ferro, tá? Ou uma panela que retenha bastante calor. Por quê? Porque a gente vai levar a panela inteira para a mesa, certo? Essa aqui é uma panela de ferro que eu tenho. Ela é bonita, já une o útil ao agradável. Então, sempre que vocês forem escolher a panela para fazer o sukiyaki, procurem a que retém mais calor, tá? As de ferro. Não tem, posso usar uma wok, usar uma frigideira, fica à vontade. O ideal seria uma panela específica para sukiyaki, que é de ferro.
Agora, a gente vai começar a montar os ingredientes aqui, certo? Eu não deixei a carne passar muito. E aí a gente vai começar botando os ingredientes mais duros. Então, a cenoura e a cebola vão ser os primeiros. Aqui, ó. A gente vai botar agora a cebola. E a gente vai fazer, é como se fosse camadas, tá? A gente vai ajeitando aqui. Nós vamos botar os brócolis também. Aqui, vamos botar... Opa, tem mais cenoura aqui. Deixa eu só dar uma puxada para cá. A selga. E aí vocês vão, assim ó, o sukiyaki vocês vão ter que deixar tipo sempre um espacinho a mais, né? Deixa eu só juntar mais a carne aqui, porque a gente ainda tem o macarrão, que a gente nem falou de macarrão ainda. Agora o alho poró. Eu vou deixar bem pertinho da carne. O tofu. Aqui. A cebolinha. Vamos deixar mais para cá no centro. Tapamos muito brócolis. Eu gosto de deixar tudo aparente, tá? Mas vocês vão montando do jeito que for. Tem gente que, inclusive, mistura tudo. Tá? Mas eu gosto de deixar assim que a apresentação fica mais bonita. E agora a gente vai pegar o macarrão, tá? O lamen, pessoal, ele tem que estar pré-cozido, tá? Deixem ele bem al dente, certo? Que aí ele vai acabar o cozimento aqui. Porque a ideia aqui é deixar pouquíssimos minutos, tá? É tipo uns 5 minutos, por aí. Vou acomodar o lamen aqui. E agora a gente vai botar o nosso dashi. Prontinho, tá? Agora a gente vai deixar um foguinho mais baixinho, tá? O bom também seria se a gente conseguisse até uma tampa. Eu não tenho tampa para essa minha panela, então eu deixo ela mais aberta. Então o ideal seria cobrir com o caldo. Se vocês tiverem uma tampa, dá para não precisa cobrir todo ele, tá? Porque a tampa vai reter, vai fazer aquele vórtice de umidade, vai deixar tudo bem quentinho. Mas geralmente quando a gente tem uma panela grande, né, a gente não tem tampa. Então essa é uma ideia. Eu vou montar também um pequenininho para mostrar para vocês, uma panelinha especial para isso, né? Eu vou fazer o rios com ela e aí vocês vão entender o lance da tampa. E aqui a gente vai deixar uns minutinhos só para cozinhar os legumes, tá? Como eu falei para vocês, uns 5, 6 minutinhos, bem tranquilo, vai ficar sensacional. Os legumes vão absorver esse sabor, né? O macarrão vai absorver, a carne vai absorver e tudo vai se fundir num sabor, uma explosão de sabor. Assim, ó, é muito gostoso um sukiyaki. Aqui, pessoal, eu tava quase esquecendo dos cogumelos, ó. Vamos botar os cogumelinhos aqui, ajeitar. E assim, ó, não se preocupem com o fogo, tá? A gente quer um cozimento, então o fogo pode ser alto. A gente quer borbulhas mesmo, tá? E aí ele vai evaporar um pouco desse caldo, tá? E ele vai ficar um pouquinho mais grosso com o amido da massa. É exatamente isso que a gente quer, tá? Bastante borbulhas durante esses 5, 6 minutinhos aí. Muito bem, senhoras e senhores, o nosso sukiyaki, tá? Parece ser uma panela grande,
certo? Mas eu e a Thaisa comemos uma panela dessa, tá? Porque a gente ama sukiyaki. Essas quantidades pode contar para 2 a 3 pessoas. Tem bastante legumes, tá? Uma quantidade de proteína considerável e também a massa. Tá bem completo, parece ser bastante coisa, mas não. Podem comer e é delicioso, né? Eu aposto que 2 pessoas vão matar essa panela fácil, tá? E como eu falei para vocês, é uma comida para compartilhar. Cada um senta na mesa, né? E vai comendo da panela mesmo, né? Geralmente eles têm uns potinhos, né, menores. Deixa eu ver esse aqui, ó. É só para não deixar pingar. A gente pega aqui, ó, uma massinha, né? Só para não deixar pingar, né, pela mesa inteira. Sensacional. Tudo fica ótimo aqui. Tudo. Então, senhoras e senhores, essa é uma outra apresentação do sukiyaki. No Japão tem muito dessas panelinhas que podem ir ao fogão, né? Então eu posso botar ela e cozinhar o sukiyaki dentro da panela mesmo, né? E o legal é que a tampa já é, né, uma obra-prima, né? Porque já vem um escoro pro hashi, né? E o pratinho para a gente comer o sukiyaki sem molhar, né, toda a mesa em si, certo? Aí a gente vai dando as pinçadinhas, pegando o macarrão, né? Desenvolvida para isso. Eu mostrei para vocês, eu ia mostrar 2 apresentações, né? A primeira, que é o panelão para a família inteira, e a segunda, a panelinha individual. Inclusive na panelinha individual, como tem tampa, a gente não precisa grelhar a carne, só o calor vai cozinhar, tá? E não precisa cobrir com o caldo, né? Pode cobrir só até a parte aqui, ó, onde essas panelinhas que tem encaixe da tampa, né? Para baixo do encaixe da tampa. Certo? Essa é a panelinha de sukiyaki.